Olá, muito tempo de vocês. Bom, o objetivo do treinamento dessa tarde é o mesmo conteúdo que nós fizemos hoje no período da manhã. A gente já fez um primeiro treinamento às 9 horas e o objetivo é justamente explicar para responsáveis SAI, cujas UBAs não vão fazer adesão ao autocontrole, ao programa de qualidade, a UBA que não tem inspetor de UBA treinado, que frequentou o treinamento de 8 horas e que fez a opção, não quer entrar no programa de autocontrole, no programa de qualidade nessa safra, mas vai fazer a submissão de mala, porque é a regra do SAI para a safra 25-26. Então, só relembrando, esse treinamento é para quem não vai participar do programa de qualidade do autocontrole e não tem inspetor treinado na UBA. Quem tem inspetor treinado na UBA e fez a opção pelo autocontrole, já tem um inspetor, ele já foi treinado, ele já sabe fazer a submissão de mala e ele já sabe fazer todo o procedimento. Então, não precisa participar desses treinamentos online conosco. Eu sou Silmara. Sou diretora de Relações Institucionais da Brapa, responsável pelo SAI, junto com o nosso time de TI. Está aqui comigo o Luan, que lidera o time de atendimento de TI, que são as pessoas que dão suporte para vocês quando vocês têm dúvida. O Wellington, que é do nosso time, também está aqui com a gente no treinamento. Eu vou começar dividindo com vocês informações iniciais, que são mais conceituais a respeito do SAI, até para a gente entender o passo a passo dentro do sistema, só retomar esse fluxo, e depois a gente vai fazer uma navegação em sistema, e aí a gente vai mostrar para vocês nas telas mesmo do sistema como funciona a submissão de mala. Nesse primeiro momento, a gente vai deixar os microfones fechados, até para minha explicação ser mais rápida. Vocês podem ir colocando dúvidas no chat, podem ir escrevendo. Assim que eu fizer a pausa, eu olho as perguntas de vocês. E para aqueles que quiserem receber a apresentação e a gravação do treinamento ao final, por favor, digitem o e-mail de vocês para a gente ali no chat também, que a gente vai mandar a apresentação, a gravação. Se vocês quiserem olhar depois, também vai ficar disponível. É só digitar o e-mail no chat para a gente, para podermos manter contato. Bom, então, como eu disse, a gente está falando de treinamento de responsável SAI e de UBAs que não estão no programa de autocontrole. Aqui tem uma tabela para explicar bem para vocês o passo a passo da operação dentro do SAI. Inclusive, cada um vai poder olhar o estágio em que está, o que a UBA já fez, o que a UBA não fez, para poder saber, olha, está faltando isso aqui, eu tenho que providenciar antes do beneficiamento, o que que eu tenho que fazer. Vocês estão vendo que eu marquei aqui ações que são realizadas antes do início do beneficiamento. Então, o primeiro passo da UBA. Começou a safra 25-26, a primeira coisa que a unidade de beneficiamento teve que fazer no SAI foi a virada de safra. Então, quem é responsável SAI sabe, quem já acessou o sistema esse ano, e foi lá e o sistema perguntou para vocês: você já terminou o beneficiamento? Por favor, comunique e confirme que você já terminou o beneficiamento da safra 24-25. Então, a maioria das UBAs que estão no SAI já fizeram isso, e quem faz essa ação é o responsável SAI. Ele é responsável por entrar no sistema e dizer para a gente que ele já terminou o beneficiamento e vai operar na safra 25-26. Qual o segundo passo que o responsável SAI faz dentro do sistema? Ele atualiza o cadastro da UBA. Se o cadastro não mudou nada, eu só vou lá, faço a revisão e envio o cadastro para aprovação da ABRAPA. Quem é que faz isso? Também é função do responsável SAI, como já era em anos anteriores. Em anos anteriores era o responsável SAI que atualizava cadastro. Continua sendo. Terceiro passo. Nesse ano, a gente mudou algumas regras no SAI. Por exemplo, a obrigação de submissão de mala. Como tem regra nova, o termo de adesão e o regulamento passaram a contar com essas novas regras. Então, o responsável SAI teve que dar o aceite no regulamento, teve que dar o aceite no novo termo de adesão e o proprietário da UBA também. Então, aqui a gente já tem uma segunda pessoa que teve que fazer o passo 3. Se a UBA já passou por essas fases,
ela entrou no passo número 4, que foi atualizar o cadastro das suas prensas. Quem só tem uma prensa fez a atualização só para um maquinário, quem está em mais de uma prensa ali dentro da UBA fez isso para cada uma das suas prensas. Entrei, atualizei, não mudou nada na minha prensa, mandei o cadastro da minha prensa para aprovação da Abrapa. Próximo passo, liberado para pedir etiquetas e lacres. Lembrando que nessa safra, todo mundo teve que fazer o pedido de lacre para poder fazer o beneficiamento da safra 25-26. Quem é que faz esse pedido de etiqueta e lacre? Responsável sai. Então vejam que até agora todas as funções que a gente está passando são funções atribuídas ao responsável SAI. Depois disso, o próximo passo e que o sistema vai ficar perguntando para vocês é: a UBA vai querer participar ou ela não vai querer participar do programa de qualidade do algodão brasileiro, o autocontrole. A UBA não é obrigada a participar e ela faz adesão pela certificação de qualidade se ela quiser. Então, aqui no passo 6, quem diz eu quero participar do autocontrole ou eu não quero participar do autocontrole é o responsável SAI ou o acesso do proprietário de UBA. Essas duas pessoas podem dizer eu quero ou eu não quero, e a hora que a gente for fazer a navegação, a gente vai mostrar essa tela para vocês. Tudo isso aqui é feito antes do beneficiamento. Próximo passo. Vocês vão ver que o passo 7 e o passo 8 não se aplica para as UBAs que não estão no programa de qualidade. Então, se eu disse que eu não quero participar do autocontrole, eu não preciso vincular inspetor, eu não preciso ter inspetor treinado e eu não preciso comprovar as dimensões de faca. Então, essa aba, comprovação de faca, nem vai aparecer para vocês se vocês não optaram pelo autocontrole. Deixei bem claro aqui, ó, item 7 e 8. Não se aplicam ao responsável SAR de uma UBA que não está no PQAB. Se eu não estou no PQAB, não tenho obrigação de ter inspetor, não tenho obrigação de comprovar faca. Eu não faço. Mas os itens 9 e 10 eu não estou no PQAB, mesmo assim eu tenho que fazer. O que que é o item 9? Vincular a UBA as unidades produtivas e produtores para os quais eu vou beneficiar. A partir da safra 25-26, não é só escrever na mala de qual é o produtor e qual é a fazenda. Vocês vão ter que declarar isso dentro do sistema SAI para a gente. É por isso que o passo 9 é a vinculação em unidades produtivas e produtores. Quem faz isso? O responsável sai. Como que eu vou fazer isso? A gente vai mostrar a tela aqui para vocês e vocês vão ver que a gente pode vincular uma UBA num produtor e numa fazenda antes de começar o beneficiamento e até durante o beneficiamento, e que é um passo simples de fazer. E o último item aqui dessa tela, item 10, é a hora da submissão de mala. Então, eu estou começando a beneficiar, vou submeter as malas. Quem tem que submeter as malas no SAI? É o responsável SAI se a UBA não está no PQAB. Se a UBA optou pelo autocontrole, aí ela tem inspetor. E esse inspetor que foi treinado, fez prova, foi aprovado na prova, é quem vai fazer isso. Se ela estiver no autocontrole. Se ela não está no autocontrole, vocês que estão aqui comigo assistindo e participando do treinamento online vão poder fazer a submissão da mala no sistema. Aqui eu já estou passando para os passos finais e vocês vão ver que nessa tela, passo 11, passo 12 e passo 13 se aplica apenas para as UBAs que optaram pela certificação de qualidade. Então, eu não estou na certificação de qualidade, eu não estou no PQAB, minha tarefa vai terminar aqui, na submissão de malas. Para quem está no PQAB, que é o inspetor que submete a mala, ele tem mais passos. Ele tem que responder o checklist da mala e depois ele pode acompanhar o status da certificação dos fardos dele e ele pode emitir os certificados de qualidade. Ah, mas esse ano eu não quero PQAB. Não tem problema nenhum. Você vai parar aqui. Você vai parar na submissão de mala. Vai até a submissão de mala e a gente vai mostrar em detalhes como que vocês vão fazer isso. Seguindo, a próxima coisa que eu quero dividir e chamar a atenção de vocês
é que em 2025 a gente soltou um comunicado técnico sobre a etiqueta SAI. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a etiqueta SAI e depois um pouquinho sobre o lacre. No caso da etiqueta SAI, ela é produzida em dois materiais e cabe à UBA, quando ela vai fazer o pedido de etiqueta, ela decide se ela quer a etiqueta em BOPP ou se ela quer a etiqueta no vinil. E por que as duas são adesivas? Justamente porque o nosso objetivo é que ela fique ali grudada na roupa do fardo e em momento algum ela caia dentro do fardo e ela atrapalhe ou ela cause algum tipo de contaminação dentro da fiação, que é o cliente de vocês. É para quem esses fardos são vendidos. Vocês estão vendo a observação que em 2025 a gente já avisou que a etiqueta em ilhós seria descontinuada. Então, agora na safra 25-26, não tem mais a opção de etiqueta em ilhós para fazer pedido. Só adesiva, ou no BOPP, ou no vinil. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a questão da aplicação da etiqueta. A etiqueta tem 6 picotes e uma parte maior na parte de cima, como se fosse um quadrado, e o código de barras que está nos picotes é o mesmo código de barras que está na parte maior de cima. Esses picotes que vão do A até o F, eles são para uso dentro da unidade de beneficiamento. Eu sei que o picote A vem escrito lá visual e o picote B vem escrito HVI. Qual é a nossa orientação para vocês? Se eu vou destacar o picote e o picote rasga e ele atrapalha a leitura do código de barras, você tem mais 5 picotes iguais. Joga aquele que rasgou no lixo, pega o próximo picote. Não mande nenhuma amostra para o laboratório com um picote que não dê leitura. Vai atrapalhar o trabalho do laboratório e vai atrapalhar o trabalho de vocês também, porque o laboratório não vai conseguir ler e vai chamar vocês para conferir aquela amostra. Então, tomem bastante cuidado com isso. Ao colocar um picote dentro da amostra, tenham a certeza de que aquele picote dá leitura, que não está faltando um pedaço ali e que está comprometendo a leitura do código de barras. Eu falei que nós temos 6 picotes e vocês estão mais do que acostumados com isso. Qual é a nossa sugestão para os picotes que sobrarem? O que a gente sugere para vocês é que na parte da frente do fardo, vocês usem apenas a parte grande da etiqueta, aquele quadrado maior. Os 6 picotes, um vai para o HVI, outro vai para a amostra do visual. Ah, mas eu rasguei. Eu rasguei a amostra do HVI, rasguei a amostra do visual. Não tem problema, 2 foram para o lixo. Eu uso os próximos 2. Mas ainda sobraram 2 picotes. O que que eu faço com esses 2 picotes? A nossa indicação é que vocês podem usar esses picotes colando na parte de trás do fardo. Isso vai ajudar o cliente de vocês, porque ele pode ler o fardo tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Ou eu tenho insegurança e às vezes a minha etiqueta solta. Você pode usar um desses picotes e colar por dentro no que vocês chamam da touca da parte de cima do fardo. Mas nunca coloquem picote solto dentro do fardo. Por que isso? Porque um picote solto dentro do fardo, gente, o picote, seja ele no material BOPP ou no material vinil, se na hora da afiação, que é o cliente de vocês, ela for desmontar e algum picote ficar perdido entre os fardos que ela usa na mistura, e esse picote entrar na máquina, isso vai provocar contaminação e isso vai provocar defeito no fio que vai ser produzido. Então, a fiação odeia, detesta o picote que fica dentro do fardo. Se a preocupação é, eu quero ter um picote dentro do fardo para não perder a identificação, eu tenho medo que a etiqueta de fora caia, não tem problema. Usa ele por dentro, mas cola pelo lado de dentro. Não deixa ele solto. E uma outra sugestão nossa, como vocês têm 6 picotes, agora que a gente vai submeter malas, vocês vão ver que tem várias maneiras de submeter uma mala no sistema. E vocês podem usar
um dos picotes da etiqueta para marcar qual é a etiqueta inicial que está naquela mala e qual é a etiqueta final. O picote também pode ser utilizado para isso, porque na hora que vocês forem submeter a mala, vocês podem ler com o aplicativo, ler o lacre, leio a primeira etiqueta. E aí já consigo fazer a submissão da mala com mais facilidade do que se eu tiver que escrever a primeira etiqueta que está ali na mala. Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Tem gente que gosta de escrever, tem gente que cola o picote, tem gente que cola picote na parte de trás e a etiqueta na parte da frente do fardo. Vai da operação que cada um de vocês tem, mas nunca coloque picote solto dentro do fardo. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é sobre pressionar a etiqueta na roupa do fardo. Essa etiqueta a gente chama de uma etiqueta adesiva de alta pressão. É assim que ela é chamada tecnicamente no mercado. Então, se eu colo a etiqueta sai e eu não pressiono, eu não aperto essa etiqueta, a possibilidade dela soltar é muito grande. Ela é uma etiqueta de alta pressão. O adesivo não gruda sozinho. É por isso que a gente recomenda para vocês o rolinho. Tem até a imagem aqui. E agora, no segundo semestre de 2026, inclusive a Brapa e as gráficas mandaram fazer uns rolinhos experimentais e a gente vai mandar para ajudar vocês na aplicação da etiqueta, justamente incentivando, principalmente, a pressionar a etiqueta nas extremidades, que geralmente é onde mais junta sujeira, e aí a etiqueta perde o adesivo e a possibilidade dela descolar acaba sendo maior. Aqui, para finalizar, é sobre onde colocar a etiqueta. Um outro ponto que é muito importante: a etiqueta, gente, precisa de pelo menos 24 horas para ela poder se acomodar na roupa do fardo, principalmente se a roupa do fardo for muito aberta. Aquela roupa de malha que a gente põe a mão e você consegue praticamente ver a mão inteira do lado de dentro. Então, aplicou. Aperta bem essa etiqueta e não fica lá. Tem gente que às vezes volta e fica puxando para ver se a etiqueta vai soltar. Você pode até fazer o teste para ver se a etiqueta está bem fixada, mas faça isso depois de 24 horas. Espera, aperta e deixa a etiqueta descansar ali 24 horas que vocês vão ver que acaba tendo uma performance muito melhor. Por último, onde colocar a etiqueta, gente? Então, a parte grande da etiqueta sai, a gente precisa tomar o cuidado de colocá-la na superfície do fardo, onde eu tenha maior ponto de contato. E o maior ponto de contato e visibilidade, tanto para vocês quanto para a fiação, é entre a primeira fita ou arame e a segunda fita ou arame. Se vocês colarem em cima do vão da fita ou do arame, a etiqueta vai afundar, ela não tem sustentação, ali começa a entrar pó e a possibilidade da etiqueta descolar é muito maior. Então, tomar o cuidado em relação a isso também. Eu colo entre a primeira e a segunda fita, nunca em cima da fita, porque afunda, e eu aperto o máximo que eu puder para a etiqueta ter o máximo de adesão. Agora eu estou passando a falar do lacre. O lacre, para alguns de vocês, provavelmente é novidade. Ele já é usado pelas unidades de beneficiamento desde 2023, para aquelas que já estão no programa de qualidade. Então, já tem um caminho aí de testes com o lacre. Ele é um lacre de segurança e vocês vão ver, vou evidenciar aqui que ele tem picotes, ele tem cortes. Então, esse lacre, quando for manuseado, é preciso tomar mais cuidado. Ele não é como a etiqueta que ela é inteira. Eu pego aquele quadrado de cima, ele é inteiro. E por que que esse lacre é um lacre de segurança? Gente, o objetivo é que quando vocês colarem o lacre na mala, fique muito claro para o laboratório que a mala que saiu ali da unidade de beneficiamento de vocês, ela não foi violada até chegar no laboratório. Se alguém puxar esse lacre da mala depois de vocês colarem, ele vai se desfazer. Ele vai soltar em vários pedaços. Por isso que ele é um lacre de segurança e por isso que ele tem esses cortes. Então, só para chamar a atenção em relação a isso, porque precisa de um pouquinho de cuidado, que ele é um lacre adesivo. Aqui sobre onde colar o lacre e como colar esse lacre.
Colar o adesivo no papel acaba que ele pega uma aderência muito maior do que a do tecido que a gente trabalha com a etiqueta. Vocês têm que colar o lacre sobre a dobra da mala e na horizontal da dobra, gente. Então, eu coloquei os exemplos aqui, ó. Aqui a gente tem uma mala que está em pé, tá a dobra dela, e vejam que o lacre ele está fixado na extensão da dobra e não invertido. E aqui coloquei mais fotos para vocês. O objetivo é que ele tenha o máximo de contato ali com a dobra da mala que vocês fazem. Então, aqui são malas que estão devidamente lacradas. O lacre está aplicado direitinho. Não é fora da dobra, porque o objetivo é justamente colei sobre a dobra e estou provando que ninguém mexeu na minha mala depois que eu colei. Então, não pode colar em qualquer lugar da mala. É sempre sobre a dobra, para deixar muito claro que não houve violação. Já estou indo para a reta final. E depois a gente já vai para a navegação em sistema. E aqui eu quero dividir com vocês que a operação de submissão de mala no SAI, ela pode ser feita de quatro maneiras. Então, vocês têm quatro opções para submeter mala no sistema SAI. A primeira opção, é a primeira que eu vou mostrar com o Luan, é a navegação no sistema SAI via web. No computador, como eu estou aqui, eu vou poder usar o mouse, a tela do computador grande, para fazer a submissão da mala. É a maneira mais usada desde 2023 e a gente tem UBAs, inclusive com operação de 500 mil fardos por safra, 600, 300 mil, 200 mil, que já fazem essa operação na versão web desde 2023. Só para dividir com vocês que a gente tem experiências de quem tem operação menor, como 70 mil fardos, ou menor ainda, como 15 mil, usando o web, mas a gente também tem UBAs com quatro prensas, mais de 500 mil fardos processados, usando a versão web. Segunda possibilidade. A Abrapa criou um aplicativo e também dá para submeter mala pelo celular, ali pelo aplicativo. Esse aplicativo existe desde 2023, várias UBAs operam pelo aplicativo e ele opera offline. Então, eu posso usar o aplicativo ali dentro da UBA. Às vezes eu não tenho Wi-Fi ali. Eu trabalho, uso o aplicativo. A hora que eu voltar para o Wi-Fi, ele vai e faz, ele sobe todas as informações para o SAI. Eu e o Luan vamos fazer a navegação no aplicativo e vamos mostrar para vocês como que isso funciona também. A maneira 3 e a maneira 4 já são mais complexas. Elas precisam do envolvimento do time de TI da unidade de beneficiamento. A terceira é por importação arquivo TXT. Então, neste caso aqui, da terceira, o time de TI da unidade de beneficiamento vai precisar conhecer o modelo do TXT que o SAI aceita para submissão de malas e fazer uma adaptação para que o sistema da UBA gere o TXT exatamente naquele modelo. Nós temos pouquíssimas UBAs que operam nessa modalidade, porque a maioria das UBAs preferem a facilidade da modalidade um ou da modalidade 2. E a última que a gente lançou esse ano é a operação por API. Então, é quando eu conecto o sistema da UBA direto com o sistema SAI. Mas para que isso aconteça, o time de TI da unidade de beneficiamento tem que entrar em contato com o nosso time, conhecer a documentação para saber exatamente como fazer a conexão entre os sistemas. Esse processo da opção 4 é um processo muito técnico, é um processo que é só feito pelo pessoal de fato de TI e que o nosso time também está à disposição. Eu vou dividir com vocês e vou mostrar para vocês como que a gente faz para cada um desses passos. Quem geralmente opera por API, gente? Unidades de beneficiamento que são muito grandes, que operam os três turnos, que têm um volume muito grande e que prefere conectar o sistema dela ao sistema SAI. E geralmente unidades de beneficiamento que já tinham conexão de sistema direto com o sistema do laboratório de HVI. A gente deu essa possibilidade para que a UBA possa fazer isso com o SAI também e ela não tenha que mudar o sistema de operação dela. Então, vocês vejam aqui quatro maneiras. Vai caber a vocês avaliar e
e escolher a maneira que vai ser mais adequada para a operação de vocês. Bom, eu já estou deixando aqui na apresentação para vocês os links para baixar o app para submissão de malas. Ah, eu não vou usar o app, eu vou fazer tudo pelo computador web. Não tem problema, mas o link já está aqui disponível, porque de repente vocês baixam para fazer um teste e para ver como que é a experiência. Tem a versão tanto para iOS quanto a versão para Android. Eu vou mandar a apresentação para vocês depois, para quem deixar o e-mail aqui no chat, e aí esse material vai para vocês. Além disso, a Abrapa tem a comunidade de responsáveis SAI no WhatsApp. Lá a gente manda todas as informações de atualização do SAI, os calendários, os treinamentos, todas as coisas novas que estão acontecendo no sistema. A gente manda informações sobre os dados de qualidade. Então, tudo que acontece do universo SAI, do universo de qualidade aqui do algodão brasileiro, a gente divide na comunidade de WhatsApp com os responsáveis. Quem ainda não está na comunidade, na apresentação tem um link para acessar, é só clicar, já leva direto para o WhatsApp e a gente também deixou o QR Code para ficar mais fácil para vocês acessarem. Feito isso, na apresentação que eu vou mandar para vocês quando terminar, esse é o link do treinamento de hoje de manhã, mas eu vou colocar o link do treinamento que a gente está fazendo agora também, porque daí facilita para vocês poderem tirar alguma dúvida se surgir. E por último, para eu finalizar essa parte, tá aqui os canais de atendimento. A gente tem o time aqui na Brapa, liderado pelo Luan, tá aqui o WhatsApp. Os meninos atendem das 9 às 18 todos os dias, de segunda a sexta, e também fazem o atendimento pelo sistema. Então, depois que a gente terminar aqui, semana que vem, vou começar. Fiquei com dúvida? Não fica com dúvida, não. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, que os meninos ajudam vocês. Bom, terminei essa parte, que era a parte introdutória. Agora o Luan vai compartilhar a tela com a gente e a gente vai começar a navegação com vocês. A navegação que a gente vai fazer agora, a primeira, é a navegação via web. Então, é como se vocês, responsáveis SAI, estivessem entrando no SAI e vão fazer a submissão de mala via computador. Essa vai ser a primeira modalidade que a gente vai mostrar. O Luan está acessando o SIGA, está acessando como responsável SAI, utilizando o CPF dele, a senha. Vocês veem que abre a tela do SIGA, ele vai em SAI. E aí a primeira coisa que ele vai fazer, que ele vai mostrar para a gente, só um pouquinho que às vezes dá uma demoradinha para pensar. Pronto. Bom, aqui é a tela do responsável SAI. E aí, a primeira coisa que o Luan vai fazer, se ele quer submeter mala, ele tem que já ter declarado aqui no sistema se ele vai participar do PQAB ou não. E aí, então, olha só, aparece ali para ele, tá vendo? Já aparece na lista de pendências que ele não disse se ele quer ou não quer participar do PQAB. Como aqui é um treinamento para quem não quer estar no programa de qualidade, então o que que o Luan vai fazer? Ele vai acessar ali na flechinha, vai visualizar essa pendência e ele vai dizer que não. Eu não quero participar do autocontrole, eu não tenho inspetor treinado e não quero entrar no programa de autocontrole esse ano. Ele vai lá e clica no não. Feito isso, está resolvido. O sistema já vai entender que quem vai submeter as malas para a UBA que o Luan está trabalhando aqui como responsável SAI vai ser o próprio responsável SAI. Então, ali, ó, ele avisa que é obrigatória a utilização dos lacres, para ninguém ficar perdido ali na operação. O Luan vai dar o OK, e o próximo passo dele é: se eu vou começar a fazer submissão de mala, eu preciso dizer para quem que eu vou beneficiar o algodão. Eu posso fazer isso agora e logo em seguida já vou submeter mala, ou eu posso me adiantar. Eu ainda não comecei a beneficiar, mas eu quero me adiantar e já vou vincular as fazendas para quem eu vou beneficiar. Como que eu faço isso? Eu vou lá nessa aba Vínculos, UBA e UP,
Tá aqui, ó, vincular UBA à unidade produtiva. O Luan vai selecionar qual a UBA. Por que está aparecendo várias UBAs para ele? Porque ele é responsável, sai de várias unidades. Tem gente que é responsável de uma só. Se você for responsável por uma só, só vai aparecer uma UBA para você. Ele escolheu a UBA que ele vai operar, e aí ele vai para o segundo passo. Em que estado que a unidade produtiva para quem eu vou beneficiar fica? Então, o Luan vai escolher um estado, fica no MS. Quando ele escolhe o estado, ele vai lá na parte de baixo e ele vai procurar a unidade produtiva para a qual ele vai fazer o beneficiamento. Ele pode começar digitando e aí abre o combo e o sistema já vai dando as opções. Então, o Luan vai pegar. Se o Luan fosse digitar, e eu vou dar um exemplo agora. Vamos colocar Fazenda Clipes, por exemplo, que é um nome que não vai ter aqui no sistema. Esse nome não vai aparecer para o Luan. É uma fazenda que não está cadastrada. Pode acontecer isso com vocês? Pode. Pode ser uma fazenda do produtor que ainda não teve o cadastro atualizado pela associação estadual. Então, se vocês vieram aqui, procuraram a fazenda e ela não apareceu, o que que vocês têm que fazer? Liga para o produtor e avisa: olha, estou procurando a sua fazenda, mas ela ainda não está com o cadastro atualizado e ela não está aparecendo para mim. Entre em contato com a estadual e atualiza seu cadastro, senão eu não vou conseguir beneficiar as suas malas. Agora o Luan vai escolher uma fazenda que já está com o cadastro atualizado. Está ali, ó. Fazenda Teste API, a associação já atualizou, está tudo direitinho, ela já aparece. Então, a obrigação, gente, da Fazenda estar com o cadastro atualizado não é de vocês, não é da UBA, é do produtor para quem vocês vão beneficiar. Ele que tem que falar com a estadual e a estadual atualiza o cadastro para aparecer aqui para vocês. Então, o Luan já escolheu a fazenda, já aparece quem é o produtor responsável por ela, e o Luan vai incluir. Tá lá. Sim. Silmara, quantas fazendas eu posso incluir para eu poder beneficiar? Quantas você quiser. Ah, mas eu só posso escolher fazendas do meu estado? Não, de qualquer estado. Você pode estar com a UBA no Mato Grosso e vamos supor que você beneficia de uma fazenda do Mato Grosso do Sul. A minha UBA está ali na divisa entre Goiás e MS e a UBA está em Goiás, mas eu beneficio o algodão do MS. Tá tudo certo. Quantas UBAs quiser. Ah, eu vinculei uma fazenda errada. Não tem problema. Vai lá na lixeirinha e você exclui a fazenda. Ah, eu vou começar a beneficiar e eu nem tinha lembrado de vincular essa fazenda. Não tem problema. Você vai poder abrir essa aba para vincular a fazenda na hora que você quiser no SAI. Em qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer momento que você acessar o sistema. Ok? Podemos seguir, Luan. Já vinculamos a fazenda. Eu vou olhar o chat depois com as dúvidas, tá, gente? A próxima coisa que eu vou fazer, se eu já tenho fazendas vinculadas, eu já posso ir para submissão de malas. Então, o Luan vai lá em Mala Amostras. Lembra que eu falei que a gente está na primeira opção, que é a opção que eu estou usando a tela do computador. Então, ele vai em Nova Mala Individual, é a opção mais simples que a gente tem, vai clicar. E aí, qual é o próximo passo dele? Se ele vai fechar uma mala e quer submeter uma mala, ou ele já fechou a mala, já colou o lacre ali na mala, só falta comunicar no sistema, ele vai digitar o lacre para a gente. Então, não é à toa que vocês fizeram pedido de lacre no sistema. Tá lá. Por que que o Luan está copiando? Se eu tiver um computador, que eu tiver um leitor de código de barras acoplado, eu posso fazer a leitura. Aqui no caso, o Luan não está com o leitor, então ele vai digitar ali o número do lacre completo. Ele informa o número do lacre e o sistema já reconhece. Ah, você me disse esse lacre, eu já sei qual é a UBA. Os próximos campos, gente, romaneio. Se aplica romaneio, isso não é obrigatório. Tem UBA que tem um romaneio interno, tem UBA que não tem. O caso da UBA do Luan, ele não tem romaneio. Então, ele não vai digitar e vai ficar tudo certo. Próximo passo, ele vai escolher o laboratório para onde a mala vai. Tá ali, é obrigatório. Ele vai clicar na setinha, aparecem
todos os laboratórios que operam no Brasil. E essa palavrinha que vocês veem aqui na frente, olha só, Minas Cotton habilitado. Essa palavra mostra o status do laboratório dentro do programa de qualidade. Então, esse é um laboratório que está habilitado no programa. Aqui tem uma novidade, gente. Esse campinho aqui embaixo, mala visual. Tem gente que manda a mala de HVI e a mala visual para o laboratório. Tem gente que só manda HVI. Quem só manda a mala de HVI não vai marcar a mala visual. Vai deixar sem marcar. Tanto que o Luan vai tirar ali a setinha e tá tudo certo. Quem tem mala de visual e manda o visual, vai fazer o checkbox ali naquele campinho. Eu e o Luan vamos mandar com mala visual para vocês verem qual é o próximo passo. Então, a gente vai dar o continuar. E aí, agora, o próximo passo, vocês já informaram o lacre. Vocês viram que a gente já sabe quem é o produtor, já sabemos quem é a fazenda e já sabemos quem é o laboratório para onde vocês vão mandar. Agora vocês vão dizer para a gente quais são as etiquetas que estão dentro da mala. E aí o que que o Luan vai fazer? Escolhe a fazenda. Ele já se vinculou lá na frente, gente. É só ele escolher. Então o Luan vai escolher a fazenda do MS. Aparece ali, aparece quem é o produtor. Variedade. Ele aparece, gente, o primeiro campo como não declarado, mas a nossa recomendação é que vocês indiquem a variedade para o laboratório poder fazer as estatísticas de desempenho. Se você começar a digitar a variedade, ela já aparece no combo e elas também aparecem todas para vocês pesquisarem. Lembrando, só variedades que estão registradas no mapa. E são as variedades pelo nome técnico, o registro técnico no Ministério. Olha, a gente escolheu mala visual. Se eu escolhi que eu vou mandar a mala de visual, eu tenho que dizer o peso médio do meu fardo. Quando eu cadastrei a prensa, eu disse que o fardo tinha 220 quilos de peso médio. Mas agora eu estou vendo que eu comecei a beneficiar e tem 225. Não tem problema, você pode ir ali e editar. Feito isso, você vai informar as etiquetas. Quando você clica em informar a identificação das amostras, praticamente 100% de vocês trabalham com etiquetas sequenciais. Então, eu e o Luan vamos usar esse exemplo. Clicou em etiqueta sequencial, ele avisa que tem que dar o número completo da etiqueta. E aí o Luan vai dar o OK e vai lá. Qual a quantidade de etiquetas que tem na mala? Geralmente vocês usam 50. Indica para a gente a etiqueta inicial. Lembra que eu falei de colar a etiqueta na mala para facilitar a vida de vocês? Se vocês disserem para a gente a etiqueta inicial da mala, o sistema é inteligente, ele já sabe que a mala tem 50. Ele já vai dar a etiqueta final para vocês. Então, o Luan está pegando o número da primeira etiqueta, lançando, o sistema já indica qual é a última. Vocês não precisam nem digitar. E feito isso, o Luan vai incluir as etiquetas na mala. Depois que ele dá a incluir, já aparece o resumo para vocês. Então, eu confiro, é esse produtor, é essa fazenda, é isso mesmo, é essa variedade. Eu vou lá embaixo e eu dou o continuar. Ah, mas eu não quero submeter essa mala agora. Não tem problema. Eu posso só salvar a mala e dar o continuar depois. Uma vez que eu dei o continuar, passa para a parte do peso da mala. Porque a gente sabe que a IN21 e IN24 determina que a amostra tem que ter no mínimo 150 gramas. E se eu não cumpro essa regra, eu atrapalho o trabalho do laboratório na emissão dos laudos de qualidade. Então, primeira coisa, o sistema já sabe que tem 50 amostras naquela mala, você vai indicar a tara do papel. Ai, Silmara, mas você quer que eu pese o papel toda vez? Não, gente. A gente sabe que vocês já sabem a quantidade de papel por mala que vocês usam. Olhem que essa tela está toda em gramas. Por que que a gente fez isso? Para facilitar a vida de vocês. Vocês informam o papel em gramas, informam o peso da mala em gramas. Então, se o papel do Luan é de 600 gramas e ele tem 50 amostras numa mala e cada amostra tem que ter no mínimo 150 gramas, essa mala tem que pesar mais de 8.100 quilos.
Se ela não pesar quilogramas, gramas, desculpa. Se ela não pesar isso, não vai dar a média de 150 gramas de amostra. E vejam, gente, que o sistema calcula, ele sinaliza para vocês, justamente para mostrar, ó, a amostra da mala não está batendo 150 gramas. E aí aqui ele vai calculando. No caso do Luan, as amostras estão em média com 152 gramas. Tá tudo certo. Ele pode submeter a mala. Ele vai lá e dá o enviar. Ele confirma que ele quer enviar a mala. Feito isso, vai aparecer para ele o resumo. Lembram que o Luan submeteu mala de HVI e mala visual. Aparece o resumo, tudo bonitinho para ele. Se ele clicar nesse PDF HVI, vai abrir o resumo. Se ele quiser imprimir, se ele quiser salvar em outro lugar, o que não tem necessidade. Mas está aqui, ó. Aparece o resumo da mala direitinho para ele. Inclusive, o nome da pessoa que fez a submissão, o horário, tudo certinho. Ah, mas eu submeti uma mala de visual. Onde que eu vou achar o protocolo para eu imprimir? Tá ali no visual. Olha só, é o protocolo igualzinho o que vocês já faziam no laboratório para quem submetia no sistema do laboratório. Então vejam que a gente não mudou nada, a gente fez exatamente do jeitinho que vocês já estavam acostumados. Está aqui o protocolo da minha mala visual. Eu pego, imprimo, colo na mala do visual e a minha mala de HVI já está com lacre. Então as duas malas já estão prontas e aí, a hora que eu quiser, eu mando para o laboratório. Ah, eu não vou submeter mala visual. Não vai aparecer protocolo de mala visual para você. Você vai trabalhar só com a mala de HVI. Até aqui tudo certo? Deixa eu olhar se tem alguma pergunta aqui no chat que eu não tenha comentado. Olha, tem uma pessoa perguntando qual é o mínimo e o máximo do peso da mala. O sistema não estabelece peso mínimo e ele não estabelece o peso máximo. O que ele vai conferir é se as amostras têm no mínimo 150 gramas. O laboratório sempre orienta para não mandar uma amostra muito grande, que não tem necessidade, mas cuidado com a dimensão da amostra e com o peso da amostra, porque não basta ela ter 150 gramas, gente. Ela tem que ter as dimensões adequadas para cobrir o colorímetro da máquina de HVI. Então, aí, na experiência de vocês e o cuidado também na hora de instalar a faca ali na prensa, fazer a observação e muito cuidado quando tira a amostra ali da faca, né? Você tira ali do fardo, não mexer demais nessa amostra. Quanto mais mexe nela, mais fica difícil depois, por conta da manipulação, na leitura das extremidades da amostra e na qualidade da análise que vai ser feita na máquina. Então, procura regular ali a faca de uma maneira que a amostra já saia na dimensão e no peso próximo dos 150 gramas. Lembrando, a amostra é um sanduíche. Vocês fazem o sanduíche dos dois lados do fardo. Bastante cuidado com isso. E sempre com a etiqueta PSI no meio das duas partes da amostra. Como cadastrar os acessos ao SAI? Para cadastrar responsável SAI, basta entrar em contato com a gente nos canais de atendimento do SAI, pode ser pelo WhatsApp, chamar o time do Luan, pode ser pelo e-mail. Os meninos têm as informações que eles precisam para cadastrar o responsável SAI, eles passam para vocês, vocês devolvem. E aí a gente faz o cadastro no sistema para a pessoa poder fazer o primeiro acesso. Quantos responsáveis sai uma UBA pode ter? Quantos ela quiser, gente. Se a UBA trabalha 3 turnos, né? Se a UBA precisa ter um responsável sai ali para cada turno, não tem problema. Depende da UBA. Ela vai decidir quantos responsáveis sai ela quer cadastrar. A mesma coisa com o inspetor. Se ela treinou a equipe inteira para ser inspetor de UBA, ela vai poder ter a equipe toda como inspetor ali cadastrada na unidade de beneficiamento. Mais alguma pergunta? Acho que é isso, né? Gente, terminei então a navegação 1. A navegação web pelo computador, esse é o caminho. Agora,
Luan, você está mostrando ali que está aguardando análise, certo? A gente fez a submissão da mala e a gente agora está aguardando análise por parte do laboratório. É isso, gente. Submeter mala no SAI é isso. Ah, Silmar, eu tenho que submeter a mala assim que eu já fecho? Não, gente. Tem gente que junta mala de 3 dias, tem gente que junta mala por turno, tem gente que junta mala da semana inteira. A gente tem produtores, por exemplo, no Piauí, que mandam as suas malas para o laboratório da Bahia, que eles juntam lotes inteiros de malas para mandar uma única vez, porque eles têm um caminhão que faz essa entrega. Então, isso é muito da logística de vocês e do trabalho que vocês desenvolvem e como vocês processam. A única coisa é, a mala não pode ir para o laboratório sem vocês terem feito esse cadastro aqui dentro do SAI. A gente precisa saber peso da mala, quem é a fazenda, quem é o produtor, esses detalhes, quais são as etiquetas que estão dentro daquela mala, porque isso é que vai garantir a qualidade da análise e a rastreabilidade dos fardos de vocês. Agora a gente vai passar para a modalidade 2, navegação pelo aplicativo. Vai demorar um pouquinho, que o Luan vai ter que mudar de tela, abrir no aplicativo, mas vale a pena um pouquinho de paciência. E vocês vão ver que agora que a gente viu a modalidade 1, a 2 fica mais fácil. São os mesmos campos, mas ao invés da gente preencher pelo computador, vai ser pelo app, via celular. Enquanto o Luan lança ali para a gente, vou reforçar. Quem quiser receber o material depois, deixa o e-mail para a gente aqui no chat. No máximo, amanhã de manhã, a gente manda a apresentação para vocês e a gravação do treinamento. Fica tranquilo, viu, Luan? A gente espera, que a gente sabe que é demoradinho. Olha, o Luan está abrindo ali o app, tá ali, ele já baixou. Vocês veem que o app tem a logo do site ali, sai, submissão de mala. Ele vai clicar. E aí, gente, o acesso ao app é a mesma coisa como se você fosse acessar o site. É o seu CPF e a sua senha. Então, o Luan preenche o CPF, preenche a senha e o app vai reconhecê-lo. Ah, Silmara, mas eu não tenho Wi-Fi na minha unidade de beneficiamento. Qual é a, qual é a alternativa para mim? O app foi desenhado para funcionar offline. Mas o que que precisa acontecer? Antes de você ir para a UBA, que não tem Wi-Fi, passa no escritório e faz o login. Então, você vai lá no Wi-Fi, você faz o login. Fez o login, você pode ir para a UBA, que não tem Wi-Fi, e você vai conseguir fazer a submissão das malas. Aqui o Luan abriu para a gente, é como se fosse um responsável SAI que já tem 2 malas submetidas, então já aparece aqui na listinha dele. Olha só, o app diz, olá, responsável SAI, tem ali as instruções de uso para poder olhar, e o Luan quer submeter uma nova mala. E ele vai fazer isso offline. Ele vai fazer isso sem internet dentro da unidade de beneficiamento. Ele vai lá embaixo, no mais, e vai clicar naquele maisinho. Quando ele clica no mais, está ali, gente, ó, mala nova offline. É a mesma coisa, começa pelo lacre. Como eu estou com o app, basta que eu mire a câmera do meu celular no lacre, que ele já vai fazer a leitura. É o que o Luan está fazendo agora, que a gente até consegue ver a cena ali. Ele apontou para o código de barras ou QR Code, já fez a leitura do lacre, já apareceu. Já identificou qual é a UBA. Aqui, o Luan vai querer colocar o romaneio. Lá, quando eu fiz com vocês a opção 1, a gente não colocou.
Aqui a gente vai clicar e essa mala para o Luan, internamente, um controle dele, ela é a mala 003. Aí o que que ele vai fazer? Igual a gente fez no computador. Seleciona o laboratório. Mesma coisa. Aí aparecem todos os laboratórios. Ele selecionou o laboratório da Agopa. Aqui o Luan não quer submeter mala visual, certo? Só para mostrar para vocês como funciona para alguém que não vai submeter o visual. Então ele não vai clicar, ele vai deixar sem marcar o visual e vai dar o continuar. Quando ele dá o continuar, o próximo passo nosso são as etiquetas. Eu tenho que dizer para que fazenda que eu estou submetendo aquela mala, de onde que veio aquele algodão. No caso aí, o Luan vai pegar qual fazenda, Luan? A Fazenda Teste API Bahia. Já identificou quem é o produtor, porque o sistema já reconhece, e o Luan não quer dizer a variedade. Então, ele vai clicar ali e vai pegar o não declarado. Tá rebelde, não quer falar a variedade, não vai informar. Depois ele vai para o tipo de etiqueta. O comum para vocês é sequencial. Mas se eu quiser aleatório, eu marco aleatório e faço a leitura das etiquetas no código de barras que está ali dentro das minhas etiquetas, se eu quiser. Se eu marco sequencial, o que que eu faço? Eu informo a primeira etiqueta. Ah, eu digito, gente, no app? Não. Eu vou lá e faço a leitura. Por isso que eu recomendei para vocês. Fechou a mala, colou o lacre, pega um dos picotes da primeira etiqueta, cola do lado de fora da sua mala. Se você for usar o app, isso vai facilitar muito a tua vida. Então, o Luan vai fazer a leitura da primeira etiqueta, já reconheceu, ele vai informar a quantidade de etiquetas que tem na mala. Essa mala do Luan é menor. Ele tem só 40 etiquetas, porque ele terminou o beneficiamento de um produtor e não vai fazer a mistura ali dentro daquela mala. Então, agora ele vai dar o incluir. Ela ficou um pouquinho menor. Quando ele dá o incluir, já aparece ali o resumo e ele vai para o continuar. Quando ele dá o continuar, mesma sequência do computador. Agora a gente vai para a parte do peso. Eu tenho que dizer o peso da mala em gramas, são 40 etiquetas, então não precisa ter mais de 8.000 gramas. Ele vai dizer que a tara do papel é 600 gramas, que é o papel que ele usa. E o peso médio das amostras do Luan ficou em 180 gramas. É superior a 150, tá tudo certo. Ele pode finalizar. Ele finaliza, confirma o envio da mala, ele vai dizer que sim. Olha só, gente, quando ele volta para a lista de malas, ele está offline. Ele não está conectado no Wi-Fi, ele não está na internet. Ela vai aparecer para ele, mas vai aparecer como uma mala não sincronizada. O Luan vai simular agora para vocês a sincronização. Então, ele vai lá e vai clicar como se ele tivesse entrado no Wi-Fi. Quando ele faz isso, tá ali a flechinha, vocês estão vendo as flechinhas verdes. Atenção, usuário, para realizar a impressão do protocolo, utilize o SAI Web por seu computador, porque não dá para imprimir por aqui. Ele vai dar o OK, e aí vocês vão ver que já vai mudar o status da mala. De não sincronizada, ela já vai aparecer iguais às primeiras malas quando a gente entrou pela primeira vez. Só o sistema rodar e aí a gente já mostra para vocês. Ele não é lento assim não, viu, gente? É porque aqui a gente está compartilhando, mas ele é rapidinho. E depende muito também da internet. Esse é o resumo da mala, mas olha lá o Luan mostrando. A gente acabou de submeter, já sincronizou e ela está aguardando análise do laboratório. Pronto. Terminei a vida dessa mala, já fiz a submissão. Então, já passei duas possibilidades. Eu posso submeter pelo computador ou eu posso submeter aqui pelo aplicativo. Agora a gente vai sair do aplicativo, o Luan vai voltar lá para o SAI e a gente vai mostrar para vocês a modalidade 3.
Qual era a modalidade 3? Eu vou operar por TXT. Eu vou pegar o modelo de TXT, de submissão de várias malas ao mesmo tempo, e vou adaptar o sistema da minha UBA para gerar esse TXT para eu carregar no SAI. Como que é isso? Então, o Luan está acessando como responsável SAI. Ao invés de mala individual, ele vai lá em nova mala em lote. Ele clica em nova mala em lote e aparece para ele, ó, baixar a codificação de variedades, porque a sua equipe de TI vai precisar disso para poder adaptar lá no sistema da UBA, baixar aqui a codificação dos laboratórios. Então, essa terceira opção, gente, é só para quem tem time de TI na UBA, já tem um RP na UBA, e eu quero fazer uma adaptação porque eu quero operar carregando o TXT e não fazendo essa navegação que a gente fez. Então, vem toda a codificação para vocês, e agora o Luan vai mostrar o modelo do TXT, que é o que tem que ser adaptado no sistema, para que o sistema da UBA extraia exatamente nesse modelo. Gente, isso aqui não é para o responsável SAI saber, isso aqui é linguajar técnico, é linguajar de quem é de TI. Então, se a UBA tiver intenção como essa futuramente, e aí então o pessoal de TI da UBA entra em contato aqui com o nosso pessoal para poder tirar as dúvidas de como fazer e de como fazer a adaptação lá no seu RP para gerar o TXT exatamente nesse modelinho aqui. Então, falei da terceira possibilidade. Quarta possibilidade é quando a gente faz a integração de sistemas via API. Luan vai mostrar para vocês que o responsável SAI, quando ele entra no SAI, vai em mala em amostras, se vocês rolarem essa aba lateral, vocês vão ver um botãozinho aqui embaixo, ó. Submissão de malas, documento API. Se eu quero operar por API, eu tenho um time de TI, eu quero que o meu sistema seja integrado ao sistema SAI, eu clico nesse botão, abre lá, submissão de malas, e vai abrir para vocês o termo de uso da API, a pessoa vai baixar para ler, para entender tudo direitinho. O Luan está mostrando. Certinho, Luan. Podemos fechar. E o responsável SAI, ele vai cadastrar a pessoa do time da TI que vai trabalhar na integração dos sistemas. Então, aqui é o técnico de TI de vocês. Silmara, eu preciso fazer isso? Não, gente. Isso aqui é só para quem quiser. Essa é a modalidade que é uma modalidade mais elaborada. Ela exige mais da UBA, tem que ter um time de TI, tem que fazer integração, tem que testar o sistema. Vocês viram que operar por aplicativo ou operar submetendo mala no SAI normal, abrindo no computador, não tem complicação. Aqui é para quem realmente já tem o sistema e o time de TI mais elaborado, ok? Então, o Luan está criando um usuário para a pessoa de TI, e aí ele vai lá, concorda, acessa o termo, concorda direitinho, tem o termo de uso, e aí ele vai e cria esse usuário. Por que que a gente cria esse usuário? Porque é essa pessoa que vai trabalhar na interação dos sistemas. E aí depois já dá a possibilidade de baixar o documento. Esse documento, gente, é o documento técnico da API. Quando o Luan abrir, vocês vão ver que para a gente parece sopa de letrinhas. Mas para quem é técnico do sistema de TI da UBA, ele vai entender perfeitamente. E aqui é o exemplo de como ele vai ter que fazer as integrações no sistema. Por que que a gente fez isso? Para facilitar a vida de UBAs que já operavam assim com os laboratórios. Isto não é obrigatório, muito pelo contrário. A opção um e a 2 são as opções mais simples, não depende do pessoal de TI e o próprio responsável SAI consegue fazer, ou usando o aplicativo ou usando o próprio computador. Certinho? Pode fechar, Luan. Bom, a gente passou pelas quatro modalidades. Na apresentação, tem o QR Code para vocês poderem baixar o aplicativo. Na apresentação, tem os nossos contatos. E na apresentação vai o link, se vocês quiserem rever
o treinamento. Eu vou pedir agora para o Wellington abrir os microfones. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, eu tentei ser o mais breve para não tomar muito tempo do final do dia de vocês. Wellington, você consegue liberar os microfones para mim? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, levantar a mão, a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Também, se quiserem escrever as dúvidas no chat, fiquem à vontade, pessoal. Lembrando mais uma vez, gente, nosso treinamento é para responsável SAI. Nosso treinamento é para quem não está no programa de qualidade e autocontrole. Se a UBA está no programa de qualidade e tem inspetor, é o inspetor que vai submeter mala, não vai ser o responsável SAI, ok? Alguma dúvida? Algum comentário que vocês queiram fazer? Não? Não, Alex, tudo certo? Muito complicado, gente? Deu para entender ali? Acho que as duas primeiras modalidades, elas são as mais fáceis, né? E surgindo dúvida, mais uma vez, entre em contato aqui com o nosso pessoal. Eu vou compartilhar de novo. Tá aqui, ó. Aqui tá a chave. Aqui tá o segredo, né? Tá a chave ali. Tive dúvida? Chama os meninos no WhatsApp, manda e-mail para que a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. E mais uma vez, vou voltar aqui para dividir com vocês. Quem ainda não entrou na comunidade, entra na comunidade, porque tudo que tem de novo, todas as atualizações, tá tudo ali na comunidade do responsável SAI e tá aqui os links para vocês baixarem o aplicativo para submissão de malas. Então, eu acho que na apresentação que vocês vão receber, não faltou nada. Lembrando aqui, ó, 4 maneiras de submeter mala. Quais são as duas que eu não dependo de equipe de TI? A primeira, utilizando o meu computador, a segunda, utilizando o aplicativo. Certinho? Alguma pergunta? Podemos encerrar? Alguma dúvida? Nada? Então, certo, gente, eu e o Luan e todo o time estamos aqui à disposição de vocês. Hoje foi o segundo treinamento. A gente ainda tem mais. Quantos, Luan? São 9, mais 7 treinamentos. A agenda de treinamentos está lá na comunidade, então, se quiser assistir de novo, ainda nessa semana, na semana que vem, tem outras oportunidades. Mas em todos os treinamentos, o conteúdo vai ser o mesmo. E até amanhã de manhã, a apresentação tá no e-mail de vocês e a gente vai mandar com o link da gravação desse treinamento. E aí, se quiser tirar alguma dúvida, vai ficar mais fácil também. Obrigada, viu, gente? Nada. Uma boa noite para Obrigado, vocês. pessoal. Tchau, Também. tchau. Boa noite.